retornando, galerinha, vamos retornando do nosso intervalo, né? Você que está chegando agora, que está participando, vai começar a participar agora da nossa aula. Hoje nós estamos na disciplina de Análise Lógica de Programação. Estamos continuando a nossa jornada ao rumo da linguagem C. E hoje o assunto da nossa aula é dedicado às matrizes. Nós estamos ainda nesse conteúdo que a gente precisa, né, entender muito bem como ele funciona. É um dos assuntos principais de qualquer linguagem de programação, que realmente a gente consegue fazer um resumo de tudo, né, de tudo que foi estudado anteriormente, de todas as outras estruturas estudadas anteriormente, tá? Então, se você está chegando agora, pega aí a continuação da nossa aula e participa junto, né? Colocando as respostas, interagindo. O pessoal hoje tá demais, tá? Estão a todo vapor. Já gostaria de agradecer a colaboração de todos os meus alunos. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado pela dedicação dos professores mediadores, que fazem esse papel fundamental para que essas aulas funcionem, tá certo? Então, galerinha, vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. Nós estávamos investigando anteriormente sobre as estruturas de uma matriz. E eu coloquei até aqui para vocês se essa estrutura aqui ela era um vetor ou era uma matriz, tá? Isso aí é um vetor ou é uma matriz? E muitos de vocês responderam que é um vetor. E realmente, né? Isso aqui é uma declaração de vários vetores, tá? Uma declaração de um vetor nota 1, declaração do vetor nota 2, declaração do vetor nota 3, declaração do vetor nota 4. Então, aqui são 4 vetores que estão sendo declarados, tá bom? E aí, pessoal, qual é uma das principais coisas, né? Quais são uma das principais tópicos que diferenciam um vetor de uma matriz? É justamente a quantidade de índices, tá? Vou até colocar aqui para vocês na tela, mais uma vez, porque programação é repetição. A gente precisa repetir. E quando a gente acha que aprendeu, a gente precisa repetir de novo, tá? Então, eu vou criar duas estruturas aqui. Eu vou criar a estrutura nota 1, sendo um vetor, por exemplo, que é essa de cima, a azul. E eu vou criar uma matriz nota 1, certo? Sendo uma matriz, no caso. Só para vocês verem a única coisa que modifica. Então, ó, nota 1. E aqui, no caso, eu vou criar uma matriz. Por exemplo, deixa eu apagar aqui só esse canto aqui, por favor. Deixa eu dar uma olhadinha. Vou utilizar aqui 2. Vou criar uma matriz 2 por 2, tá bom? Que tenha 4 posições. Tá? Olha aí, pessoal. Então, aqui, turma, eu tenho duas estruturas até que bem semelhantes. A de cima, na cor azul, ela é um vetor, onde eu tenho o tipo, que é double, eu tenho um nome do vetor, que é nota 1, e eu tenho uma estrutura de cochete, uma estrutura de índice. Aqui, nesse caso, eu coloco o tamanho da quantidade de locais que eu poderei armazenar as informações, que serão possíveis, tá? De armazenar alguma informação. E aqui, turma, eu tenho uma outra estrutura embaixo. A double nota 1. A double nota 1, que está com a cor verde, ela já tem duas estruturas de cochetes, tá? Então, quando vocês olharem, quando uma estrutura dessa tiver 2 cochetes, vocês não podem ter dúvida mais. Se tem 2 cochetes, se tem 2 índices, é uma matriz. Se só tem um, é um vetor. Tá certo? Então, aqui eu tenho um vetor de 50 posições em cima e uma matriz embaixo com 4 posições.
por exemplo, tá bom? Ok? Ah, professora, mas e se eu quisesse uma matriz com a mesma quantidade de posições que possui esse vetor? Era só você colocar dois números que, multiplicados, desse 50. Então, eu posso fazer o seguinte, posso colocar com 10 linhas e 5 colunas, por exemplo. Tá? Então, a minha matriz terá 50 posições, porque 10 vezes 5 é 50. Tá? Deixa eu ajeitar esse número 5. Poderia fazer ao contrário? Poderia. O importante é que a multiplicação no final desse o valor 50. Deixa eu colocar aqui o ponto e vírgula. Olha aí. Então, turma, aqui eu tenho duas estruturas diferentes que conseguem armazenar a mesma quantidade de informações. Só que esta daqui de cima é um vetor e essa aqui de baixo é uma matriz. Então, ter atenção na hora de identificar, certo? É importante que a gente consiga identificar muito bem. Então, olha esse exemplo. Fazer um programa para ler as notas de 4 provas para 50 alunos de uma turma e calcular a média do aluno e a média da turma. A solução que foi identificada aí. A solução foi criar 4 vetores de 50 posições. Na verdade, essa questão, como eu trouxe ela na aula passada, e nós analisamos essa questão com uma visão inicial de um vetor, eu não trouxe a comparação de cara, mas aqui vocês já sabem qual é a resposta. Eu acabei de colocar para vocês na tela. Será que criar 4 vetores, cada vetor tendo 50 posições, será que seria a melhor solução para resolver esse problema? Será que seria a melhor forma de resolver esse problema? Nós já investigamos, tá? E imaginem que ao invés da escola precisar analisar 4 notas que estão aí organizadas, imaginem que a escola precise armazenar 30 notas. Quer dizer que eu teria que criar 30 vetores. E se fosse 100 notas, eu teria que criar 100 vetores. Olha a confusão que seria esse negócio, pessoal. Então, de já, eu quero que vocês entendam o seguinte. O vetor, ele não substitui uma matriz. E uma matriz não substitui um vetor. Na verdade, nós utilizamos cada um desses recursos dependendo do tipo de programa. Se você for armazenar muitos valores, todos eles do mesmo tipo, não tem o porquê você criar um monte de vetor. Você pode criar uma matriz e guardar tudo dentro de uma matriz. Agora, se forem várias estruturas diferentes, com tipos diferentes, que não precisem armazenar tantos valores assim, você pode estar utilizando aí, no caso, um vetor, tá bom? Então, vamos fazer uma investigação um pouquinho melhor sobre esse exemplo que eu trouxe para vocês. Aqui está sendo mostrado para vocês de uma forma visual o que estava sendo criado aqui no slide anterior. São 4 vetores, tá? Então, aqui foi criado 4 vetores também. Esse aqui é o vetor 1, vetor 2, vetor 3, tá? Vetor 4. Lá, na atividade anterior, no exemplo, estava sendo mostrado para vocês 4 vetores. 4. E aí, pessoal, nós temos, de uma forma figurativa, de uma forma com uma estrutura numérica, os vetores, para a gente conseguir visualizar como eles são organizados. Então, nós temos, o primeiro vetor é um vetor já diferente, tá? Ele é um vetor que é um vetor de nome. Um vetor, no caso, que o nome do vetor é aluno. Então, aqui serão armazenados todos os nomes dos alunos.
E aí, pessoal, foi criado um vetor nota 1, nota 2, nota 3, nota 4 e um vetor média, tá? Percebam que cada vetor tem 50 valores, desde o 0 até o índice 49. E aí, turma, vocês podem se perguntar, professora, mas quer dizer que eu tenho um vetor no índice 0 que tem o nome Pedro. Aí eu tenho um vetor nota 1 no índice 0, que é a primeira nota do Pedro. Aí eu tenho no vetor 2 no índice 0 a segunda nota do Pedro. E assim sucessivamente. É desse jeito que acontece. Será que não seria mais fácil se todas essas informações estivessem juntas, né, unidas por uma única estrutura? Poderia ser, sim, também. E aí, para a gente criar essa estrutura única, nós utilizamos, normalmente, no caso, as matrizes. E aqui é a motivação da mudança. Porque enquanto nós temos estruturas com a quantidade pequena, 1, 2, 3, ok. Não tem problema nenhum você criar 3 vetores. Mas, pessoal, declarar 100 vetores é muita coisa, pessoal. É muita declaração. Não tem braço que aguente, não tem dedo que aguente ficar digitando, né? Então, turma, normalmente quando nós temos essa motivação da criação de uma estrutura bem grandona, normalmente nós utilizamos as matrizes, não tem para onde correr, não. É a matriz que nós temos que utilizar. Então, observem aí. Observem que aqui nós temos, né, o aluno, nós temos a matriz de notas, né? O nome aluno, o local que está sendo armazenado aluno é um vetor, certo? É um vetor. Já o local que está sendo armazenado as notas não é mais um vetor, ele é uma matriz. Está vendo que ele tem 2 dimensões? Tem tanto a coluna quanto a linha? Pois é. E aí nós temos também a média, certo? A média. A média é a informação da soma das N notas dividido pela N quantidade de notas. E aí, turma, de já, eu vou passar algumas notas para vocês, na verdade eu vou passar algumas coordenadas e eu quero que vocês me informem o que tem em determinadas coordenadas, para ver se vocês se garantiram mesmo, aprenderam direitinho como a gente encontra essas coordenadas, tá certo? Então, normalmente os valores que eu vou informar, que eu vou pedir de coordenadas, são esses que estão aí na telinha, ok? E aí, pessoal, observem, cada número possui 2 índices, tá? Possui 2 índices. Então, primeira coordenada que eu vou demonstrar para vocês é a coordenada 1, é a coordenada 1,98. É a primeira coordenada que eu quero saber qual é o valor. A segunda coordenada que eu quero saber qual é o valor é a linha 48, certo? 98 é a outra que eu quero saber. Deixa eu colocar mais 2 aqui para vocês testarem. Vou colocar aqui as coordenadas e eu quero que vocês me digam aí quais são os valores que estão armazenados, tá bom? Vou colocar só essas 2 aí para vocês, certo? Essas 3, no caso. Tenho 3 coordenadas aí para vocês. Eu quero saber quais são os números da primeira, da segunda e da terceira coordenada. Primeira coordenada, qual é o número que está armazenado? Na segunda coordenada, qual é o número que está armazenado? Na terceira coordenada, qual é o número que está armazenado? É isso que eu quero saber de vocês, tá bom? Turma, eu vou dar 3 minutinhos para vocês, rapidola, para vocês analisarem não só esses 3, mas analisarem a estrutura como um todo, tá?
E já já a gente volta para discutir alguns outros pontos. 3 minutinhos aí para vocês. Pronto, galerinha, pronto. Vamos aqui retornando, tá? Agora eu vou analisar com vocês quais foram as respostas, né, que vocês encontraram. Vou responder aqui primeiro e depois eu vou analisar se vocês conseguiram encontrar a resposta, né? A resposta verdadeira, a hipótese de vocês foi verdadeira ou foi falsa. Bom, turma, a primeira coordenada que tem para vocês é o 1,98. Lembrando que sempre a primeira informação é a linha e a segunda sempre é a coluna, tá? Então, onde é que fica a linha 1? A linha 1 fica aqui, ó. Certo? Linha 1 está aqui. E qual é a coluna 98? Coluna 98 é aqui. Qual é o local que essas duas linhas se encontram, né? Olha aqui, ó. Olha aí. Olha aqui onde é que ela se encontra. Se encontra exatamente nessa posição. Então, pessoal, se ela se encontra nessa posição, então é aqui que é a coordenada que a gente precisa encontrar. Deixa eu dar uma olhada se vocês encontraram direitinho a primeira coordenada. Deixa eu averiguar. Pronto, José Henrique, né? Acertou, muito bem. Deixa eu dar uma olhada, pessoal. Muito bem, pessoal de Jacobina acertou direitinho. Tem como subir um pouquinho aqui para eu analisar o de Cajazeiras? Pronto, deixa eu ver aqui o pessoal de São Francisco de Assis do Piauí também acertaram, correto.
pessoal também de Cajazeiras acertou muito bem, tá? Então, todo mundo que respondeu aqui acertou a primeira coordenada. Pronto, a primeira coordenada foi encontrada. Agora, nós vamos analisar a próxima, a segunda. A segunda, mais uma vez, começa com a linha. A linha é a linha 48. E a coluna é a coluna 98. Então, do mesmo jeito, onde elas se encontram, né? Onde elas se encontram? Se encontraram aqui, ó, tá? Então, o local que elas se encontram é o local da coordenada, não tem mistério. Então, na segunda coordenada, o valor é 81. Pessoal de São Francisco de Assis, o pessoal de Cajazeiras, o pessoal de Jacobina, o José Henrique, todo mundo, né? Até agora, então, estão entendendo tudo. Já estão entendendo, então, essas estruturas das matrizes. E a última coordenada, mas não a menos importante, nós temos aí a linha 2, e eu tenho a coluna 99. Olhem onde elas se encontram, coluna e linha. Elas se encontram exatamente aqui nessa coordenada, que é o 1, né? 1.0, na verdade. Então, vamos averiguar se alguém teve alguma dúvida. Todos os polos, né? Todo mundo que respondeu aqui no chat, responderam corretamente, viu? Muito bem, estão de parabéns. Então, a partir daqui, pessoal, nós vamos agora nos voltar para a programação. Todo mundo conseguiu entender a estrutura básica de uma matriz. Todo mundo conseguiu entender, então, né, até agora pelos retornos, como é que uma matriz é formada? É formada por números, onde nós temos linhas e colunas, sempre seguindo esse padrão. Primeiro linha e depois a coluna. E aí, galerinha, aqui eu trouxe para vocês mais uma forma de vocês observarem a estrutura, a sintaxe principal de uma matriz. Nós temos o tipo, nós temos o nome da matriz, e aqui, nesse exemplo, ele está determinando o tamanho da matriz como dimensão, tá? Então, qual é a primeira dimensão? Qual é a segunda dimensão? Ou seja, qual é o tanto de linhas e qual é o tanto de colunas que terá esta matriz, tá? Então, declarar a matriz ela é muito similar à declaração de um vetor, só que a única coisa que difere um dos dois é que um tem só um parâmetro e a matriz possui 2 parâmetros. Em C, a inicialização de uma matriz ela não é feita diretamente. Por exemplo, não sei se vocês recordam, mas no vetor a gente poderia incrementar, adicionar valores no vetor. A matriz é o seguinte, eu não posso fazer isso, ó, int match. Vou colocar aqui int nome. Vou colocar aqui, por exemplo, 10. Vou colocar 1. Por exemplo, eu não posso simplesmente falar que essa matriz ela tem esses valores, ó. Eu não posso simplesmente falar que ela tem esses valores. Ana, Lia, Pedro. Eu não posso falar que essas matrizes, que uma matriz recebe essas informações. Eu não posso fazer isso, tá? Adicionar diretamente para ela valores. Não dá para fazer isso. Nós aprendemos lá na aula da semana passada, né? Lá na aula da semana passada, que nós precisamos adicionar valores em uma matriz, mas para a gente fazer isso, a gente utiliza uma estrutura. E eu quero que alguém me ajude a relembrar qual é a estrutura que a gente coloca na programação para adicionar informações na matriz e receber, no caso, informações da matriz e mostrar informações da matriz. Qual é a estrutura de programação que eu utilizo para fazer esta proeza?
Qual a estrutura de programação que eu utilizo para incrementar e decrementar uma matriz? Qual é a estrutura de dados, né? Qual é a estrutura na programação que eu utilizo para armazenar informações em uma matriz e mostrar as informações na tela de uma matriz? Eu quero aí que os alunos, né, olhem o material da semana passada, algum exemplo que vocês tenham anotado, porque eu dei tempo para vocês anotarem na semana passada. Tem uma estrutura que ela se repete, praticamente como se fosse assim um Ctrl+C, Ctrl+V, literalmente. É a mesma estrutura que possui nos vetores, só que no vetor só tem uma estrutura dessas. E nas matrizes possui duas, uma para coluna e uma para linha. Alguém se lembra qual é a estrutura de programação que eu utilizo para adicionar informações em uma matriz e mostrar a informação na matriz? Eu não estou falando do printf e do scanf, tá bom? Não é isso. Eu quero saber a estrutura. Vou dar uma dica. Qual é a estrutura? Deixa eu dar uma olhada. Pronto. O José Henrique, essa tua resposta, eu vou falar o seguinte. Pronto, José Henrique. Antes de eu corrigir a tua primeira resposta, tu já colocou a resposta correta, tá? O José Henrique, pessoal, escreveu o contador, tá? Tá errado? Não. A resposta não está errada, ela está incompleta. Só que aí, milésimos de segundo depois, ele se tocou e aí ele percebeu que ele tinha, né, colocado incompleto e ainda colocou assim, o for, né? José Henrique, é a estrutura for. É a estrutura for que faz toda a mágica do negócio acontecer. E por que o contador ele não está errado, mas está incompleto? É porque o contador faz parte da estrutura for, tá? Sem o contador, o for não funciona, mas ele não ele sozinho também não faz nada, tá? Então, pessoal, toda vez que você for trabalhar com vetor, ou toda vez que você for trabalhar com matriz, um coleguinha que vai sempre lhe acompanhar é o comando de repetição for, tá? Lembrando que a estrutura de repetição for é uma estrutura que tem início, pergunta e incremento, que tem um contador, que o contador começa com 0. E sempre tem uma pergunta, que é a tal da famosa condição de parada. Essa condição de parada vocês já estão craques, porque eu já fiz várias questões com vocês e vocês acertaram tudo, né? Vocês me responderam várias vezes sobre essa estrutura de parada, essa condição de parada. Então, não é novidade para ninguém. Então, lembrando, o for, ele é formado por um contador, que esse contador começa no 0, e ele vai sempre fazendo a pergunta, né? A condição de parada. E toda vez que essa condição ela é verdadeira, tá? Que essa condição ainda é verdadeira, que essa pergunta é verdadeira, ele vai deixando o programa repetir. Quando ela se tornar falsa, ele vai parar de repetir, por exemplo, tá? Então, turma, em uma matriz, por que a gente precisa dessa estrutura de repetição? Porque a gente precisa que aconteça esse esqueminha aqui, ó. Vou tentar desenhar aqui para vocês do ladinho. Vou fazer uma matriz bem pequenininha, 2 por 2. Essa aqui é a 0, 0, essa daqui é a 1, tá aqui a 1 também. Imagine que eu estou aqui e eu acabei de armazenar uma primeira informação, tá? E aí, o computador, tá? O processador do meu computador, ele está nesse local da matriz. Está guardando a informação aqui. Só que eu quero agora armazenar um novo valor. Então, ele precisa sair dessa posição e ele precisa percorrer o vetor e andar para a matriz, no caso, e andar para outro lugar.
Então, agora eu estou nessa outra posição. Só que agora eu preciso sair daqui e passar para uma outra posição, por exemplo. E agora eu venho para cá. Daqui eu quero passar agora para essa posição, por exemplo. E agora eu venho para cá. Eu faço uma caminhada. Eu saio de um local e vou para o outro, saio de um local e vou para o outro, saio de um local e vou para o outro. Sempre em busca de um local que esteja vazio para eu armazenar minha informação. Mas o computador, ele não entende isso aí não, turma. Ele não entende que ele tem que fazer isso aí não. Então, a gente precisa encontrar uma forma de ensinar ele a fazer isso. E quem ajuda a fazer isso é o for. O for faz com que ele sempre faça o mesmo comando repetidas vezes. E cada vez que ele repete, ele armazena uma informação em uma coordenada diferente, tá? Então, ele armazena uma informação em um local diferente. Nessa segunda repetição aqui, ele vai armazenar, por exemplo, no segundo quadrantezinho, ó. Então, cada um dessas posições, né, cada um desses loops, ele vai armazenando uma informação diferente, galerinha. E aí ele vai caminhando por todo o percurso do vetor, tá? Por isso que ele faz esse loop, ele repete, 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 ele repete sem medo de ser feliz, até que a condição ela seja aceita. Então, uma matriz ela é um tipo de dado usado para representar uma certa quantidade de variáveis, de valores homogêneos. Uma matriz é uma série de variáveis do mesmo tipo, referenciada por um único nome, onde cada variável é referenciada através de um índice entre colchetes. A declaração int notas colchete 5 fecha colchete aloca a memória para armazenar 5 inteiros em uma sequência contínua e anuncia que as notas, ela é uma matriz, no caso, a sequência de notas, é uma matriz de 5 elementos, por exemplo, tá? Por essa definição, uma matriz ela é composta por elementos de um único tipo, tá? Isso aqui não é mais novidade para vocês, a gente já visualizou isso aqui muito bem durante a nossa aula de hoje. Quando referenciamos um elemento de uma matriz, este número normalmente ele especifica a posição, tá? Toda vez que a gente faz isso aqui, ó, vou dar um exemplo aqui embaixo. Int nome, olha aí eu cometendo gafes com vocês. Int número. Int número. Olha aí eu cometendo outra gafe com vocês, colocando acento. Eita, que a professora hoje está que tá. Então, imagine que eu estou fazendo isso aqui, ó. Por exemplo, quando eu coloco isso aqui, pessoal, esses valores que eu estou adicionando aí, não é o valor que vai ser armazenado na matriz, tá? Não é o valor que vai ser armazenado, não. Aí é a posição, tá? Muita atenção para isso, para não confundir posição com valor armazenado. Aí é a posição, é o endereço, tá? Os elementos da matriz são sempre numerados por índices indicados pelo 0, por exemplo. No caso, o elemento notas 2 refere-se ao terceiro elemento da matriz. Atenção, a linguagem ser não verifica se o limite da matriz foi ultrapassado em uma operação de acesso. Então, imaginem que vocês criaram uma matriz para 50 armazenamentos, né? Para armazenar 50 informações. Só que você acabou não tendo cuidado e você deixou que mais de 50 pessoas cadastrassem essa informação. O que vai acontecer? O seu programa não vai aguentar. Vai dar erro. Ele não vai conseguir armazenar mais nada. Se a matriz está cheia, como é que ele vai armazenar? Então, ter atenção, tá bom? Com relação ao tamanho dessa matriz, para ela suportar a necessidade aí no caso do algoritmo, tá? Embora o uso de matrizes seja muito similar ao uso de vetores, é comum que os alunos encontrem especial dificuldade em aprender justamente essa manipulação, tá?
A manipulação da matriz, ela é um mistério, né? É um mistério muito legal que quando você consegue desvendar, é como se, não sei, você conseguisse destrancar uma porta, tá? Aí no mundo da programação. Então, quando a gente entende a manipulação de matriz, vocês vão ver que parece que todas as outras coisas vão ficar mais fáceis, tá? Tudo vai ficar mais fácil. Um if que você faz é mais fácil, um for que você faz é mais fácil. Uma solicitação para o usuário adicionar uma informação no seu código é mais fácil, porque a matriz ela resume tudo que você aprendeu em uma linguagem. Primeiro, é preciso então entender bem as matrizes, porque assim, matriz, pessoal, é um conteúdo que normalmente vocês veem no ensino médio, né? Lá na matemática, tá? Mas, lógico, algumas coisas se assemelham, sim, principalmente com relação à coordenada. Mas ter muita atenção para não confundir exatamente, porque aqui a gente tem também a estrutura do tipo da linguagem, tá bom? Então, primeiro é preciso então entender bem as matrizes para aplicar o seu uso na programação de linguagem C. Por isso que eu gastei, entre aspas, com vocês todo esse primeiro momento e meio da aula, para a gente entender muito bem, detalhadamente, como é que uma matriz funciona, para depois a gente começar com programação, tá? Não adianta eu querer mostrar para vocês matriz se vocês não sabem a estrutura inicial de um código de matriz na linguagem C. E aí, turminha, eu trouxe aí mais um ponto para vocês que não é mistério para vocês, isso aqui. Na verdade, essas três figuras, com certeza, algo muito semelhante, muito parecido, vocês já visualizaram aí em alguma questão da matemática com o professor do ensino médio de vocês. Então, turma, olha aqui. Na figura abaixo, note que as matrizes elas estão dispostas em linhas e colunas. E elas estão em formatos diferentes. Nós temos matrizes que elas são matrizes onde elas possuem a mesma quantidade de linha, a mesma quantidade de coluna. E nós temos matrizes com linhas e colunas com valores diferentes. Então, a matriz letra A, matriz A, ela é chamada de matriz 2x2, tá bom? Duas linhas e duas colunas. A B é conhecida aí por, no caso, é de ordem 3x2, né? No caso, não, 2x3, tá? A coluna aqui, no caso, a letra B, a matriz letra B, é conhecida como 2x3. E a letra C é uma matriz 3x3. Então, você conta a quantidade de linhas, você conta a quantidade de colunas. E aí você consegue identificar o tamanho da sua matriz, ok? Próximo ponto importante, pessoal, que vocês precisam relembrar. Quando vocês forem fazer a programação de vocês e criar uma matriz, ela vai ficar no final com esse formatinho mesmo, bonitinho, ó, com o formato mesmo da figura geométrica que vocês escolheram. Se ela tem lados iguais, ela vai se tornar um quadrado, se tiver lados diferentes, é um retângulo. Quando o número da coluna de uma matriz é igual ao número de linha, quer dizer que a matriz é uma matriz quadrada, como eu acabei de falar. E se tiver colunas e linhas diferentes, ela é uma matriz retangular, tá bom? Na prática, isso pode ser importante ou não para o contexto da computação, porque assim, quando você vai fazer soma de matrizes, então imaginem que você vai fazer a soma de matrizes. Você tem uma matriz para a nota 1, uma matriz para a nota 2, a matriz para a nota 3, a matriz para a nota 4, e você tem a matriz média. Você tem que adicionar, você tem que somar todos os valores das 4 matrizes na posição 0, 0. E aí você tem as 4 notas de um mesmo aluno. E aí você consegue somar e dividir por 4, e você tem a média. E essa média é guardada em uma matriz. Isso só acontece se as matrizes elas forem iguais, do mesmo tamanho que eu falo, tá? Do mesmo tamanho e do mesmo formato. Então, ter atenção
para quando você for precisar criar uma manipulação de matrizes, onde você vai utilizar mais de uma matriz para realizar algum cálculo matemático, tenha muita atenção no tamanho e no formato dessas matrizes, tá? Para que elas não sejam diferentes e te dar algum problema. No mundo real, é comum lidar com as matrizes, às vezes sem receber, por exemplo, lembra do seu boletim da escola? No caso, o boletim da escola é uma matriz. A gente tem uma estrutura de colunas, uma estrutura de linhas. Normalmente, as linhas são as matérias, as colunas são as notas, né? Primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre, média final. Então, essas são as colunas, por exemplo. E aí, eu até falei para vocês sobre a importância de vocês estudarem Excel depois, tá? Eu vou ficar perturbando vocês para vocês pensarem em estudar essas planilhas eletrônicas. Quem puder, quem tiver acesso, que você puder estudar esse mecanismo, né, esse software, é muito importante. Faz toda a diferença, viu, turma? Faz toda a diferença, principalmente aí para as empresas, porque é uma deficiência que muita gente acaba não conseguindo aprender ou não tem essa habilidade de utilizar planilhas de Excel e muitas empresas precisam dessa habilidade, tá? Então, o exemplo do boletim de escola, que é mostrado aí na figura 17, a gente pode observar, ó, as disciplinas e as notas, tá vendo? Então, isso aqui nada mais é do que uma matriz, tá? É uma matriz com linhas e colunas diferentes. Aqui nós temos também uma outra estrutura, ó. Nós temos linhas e nós temos colunas. Só que se vocês observarem aqui, é só de forma representativa, tá? Porque na vida real, se nós fôssemos criar uma matriz, não poderia ser desse jeito, porque despesa é do tipo char, data é do tipo date e valor é do tipo float. Então, são três valores diferentes, três tipos diferentes. E aí, turminha, eu tenho para vocês esse exemplo que eu trouxe, tá? Deixa eu dar uma olhada se tem a outra parte aqui dele. Não. Pronto. Esse aqui é um dos nossos primeiros desafios, tá? Ok? Eu quero que vocês me ajudem a entender o que está se passando, nesse comando. Eu quero que vocês me digam pelo menos aí os primeiros valores que são mostrados na tela. Certo? Eu vou analisar junto com vocês, mas eu quero que vocês me ajudem com relação a isso aqui. Quero saber o que está acontecendo. Quero saber o que está se passando nesse desafio aí. Será que ele está correto? Será que ele consegue corresponder à necessidade do que o programador talvez esperasse? Então, eu quero que vocês vejam e me falem se esse programa que está sendo mostrado na tela faz sentido para vocês, tá? O que sai de resultado? E aí agora, turma, eu quero que vocês analisem, viu? Eu quero que vocês me ajudem analisando esse desafio aí. Eu quero que vocês analisem o que está acontecendo nessas linhas de código e me digam o resultado final. Não confie nos comentários não, viu? Isso aqui é o que o programador colocou. Você não sabe se o comentário está realmente mostrando que está correto. Então, tenha atenção. Confirme primeiro se realmente o programa faz o que o comentário está mostrando, tá bom? Então, eu vou dar 3 minutinhos para vocês analisarem esse código, para vocês discutirem entre vocês, para vocês me falarem qual é a resposta, o que sai, qual é o retorno desse software bem aí. Desse software não, desse algoritmo, tá? Então, 3 minutinhos aí na tela para vocês, pessoal. Analisem o código e coloquem a resposta aqui no chat.
Pronto, pessoal. Então, vamos tentar aqui analisar juntinho, certo? Algumas pessoas colocaram aqui a resposta. Tá. Algumas pessoas acham que é o número 6, outras pessoas acham também que é o número 6 e o número 30. Mas a gente não pode confiar aí nos comentários, né? Vamos tentar descobrir o que está acontecendo aqui. Primeiro ponto importante, a gente precisa analisar o que está sendo definido nessa programação. Aqui eu tenho uma constante. E essa constante, o nome dela é tan, de tamanho, viu? E esse tamanho dela, o tamanho da constante, o valor que tem na constante é 40. Então, fica aí a dica. Então, onde tem tan, vocês precisam lembrar que vai estar presente um valor 40, tá? Então, aqui eu estou declarando um vetor, no caso, não é uma matriz, que é int tab, que o tamanho desse vetor, qual é? É tan. Mas quem é tan? É 40, tá? Então, aqui o programador só quis confundir a nossa cabeça. Mas aqui é como se fosse 40, tá? Porque fica mais fácil quando a gente declara e define através de uma constante. E olha que esse vetor, além dele ter 40 posições, ele já está sendo inicializado. Ele já está recebendo os valores que ele vai armazenar. Então, de já eu tenho o número 2, número 4, número 6, número 8, número 10. Ok? Show de bola. E aí, pessoal, começa o negócio. Porque aqui vem uma programação que fala, olha, imprime aí para mim, por favor, o vetor tab na posição 2, tá? No índice 2. Esse aí é o primeiro, tá bom? Então, o que vai acontecer aqui? Ele vai analisar, qual é a informação que tem no índice 0? Número 2. Qual é a informação que tem no índice 1? É o valor 4. Qual é a informação que tem no índice 2? O número 6. Então, a primeira impressão na tela, quem falou que o primeiro número impresso na tela é 6, está correto. Então, o pessoal de Jacobina e o José Henrique, que colocaram aqui no chat, a primeira impressão, né, o primeiro printf, o valor é 6. Vocês estão corretos, ok? E aí, nós vamos continuar a nossa jornada. E agora chegou outra situação. Chegou agora o int match. O int match é outro vetor que aquele já não tem tamanho. Estão vendo? Ele não tem tamanho. Só que nós aprendemos que quando não tem um tamanho definido entre os colchetes, quem define o tamanho daquele vetor é a quantidade de parâmetros que foi adicionado a ele. Então, esse vetor aqui, por default, né, por padrão, ele vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai ser um vetor de 5 elementos, tá bom? E aí, turminha, eu tenho, né, o outro printf. O printf já fala aqui que vai ser impresso também o índice 2, né, do vetor match. Então, aqui o 10 é o índice 0, o 20 é o índice 1 e o 30 é o índice 2. Então, o valor final aqui do programa como um todo vai sair o seguinte. Vai sair 6 e vai sair 30. Essa é a informação que vai sair, tá bom? Ok? Então, o pessoal de Jacobina e o José Henrique, corretíssimos. Muito bem. Show de bola, tá certo? Vocês estão de parabéns. Por que eu falo para vocês nunca confiarem nos comentários? Porque a gente não sabe, né? Não foram vocês que fizeram o programa. Como é que vocês vão saber se esse comentário está correto ou se é uma pegadinha? Vocês não sabem. Então, o comentário está ali para dar uma dica? Tá, mas faça análise primeiro. Faça análise primeiro do programa. Aí depois você lê o comentário, tá? Então, e aí vocês podem me perguntar, professora,
mas você chamou de vetor e por que que no comentário tem matriz? Porque assim, em algumas literaturas, em alguns materiais, em alguns livros, eles consideram um vetor também como uma matriz, tá? É uma matriz unidimensional que eles chamam. Uma matriz unidimensional é um vetor, que só tem uma dimensão, só tem uma direção. Ou é na horizontal ou é na vertical. Por isso que às vezes aparece matriz, tá? Mas a matriz que a gente conversa é a matriz bidimensional, que é a que tem tanto o eixo X quanto o eixo Y. Ok? Tá certo? Então, caso alguém fique aí matutando essa palavra bem aqui. Então, vamos passar adiante. De já, mais uma vez, eu trouxe para vocês uma declaração de uma matriz. E aqui nós temos uma matriz onde ela terá 50 linhas não, 100 linhas e 50 colunas. E aqui, isso aqui não é mais novidade para vocês. A gente já conversou muito sobre essa estrutura na aula de hoje, tá bom? Ninguém tem dúvida sobre essa estrutura, tá? Então, tipo, nome, primeiro valor é a quantidade de linhas, segundo valor é a quantidade de colunas, tá? E aí, galerinha, nós temos aqui essa informação, né? Essa declaração. Olha aí o que está acontecendo. Eu tenho uma declaração de uma matriz. Essa matriz ela tem um tipo, tem um nome, tem o índice linha, o índice coluna. E aí, pessoal, eu quero que vocês analisem o código de linha 2. Analisem aí o código de linha 2. Nós temos um printf e está falando assim, olha printf, eu quero que você mostre na tela, tá? As informações que estão armazenadas neste local bem aí, ó, nesta coordenada bem aí. Qual é a coordenada? Linha 3, coluna 10. Então, aqui ele vai armazenar um valor apenas, tá? Ter atenção, quando ele mostra essa posição aí, com linha e coluna, ele está definindo a posição, ou que você vai guardar uma informação, ou que você vai mostrar aquela informação. No caso da linha 2, ele vai mostrar na tela o valor que está armazenado nessa parte da matriz. E aí, na linha 5, olha aqui o que é feito, pessoal. Aqui na linha 5, ele está realizando uma operação matemática com uma matriz. Então, quando vocês verem uma situação dessas aqui, não vão se espantar não, tá bom? Que tem, no caso, o nome da matriz, e aí tem essas coordenadas aqui, I e J, e aí tem multiplicado por 5. Falar, meu Deus do céu, o que é isso? Isso é um asterisco, tá? Multiplicado por 5. Pessoal, aqui ele não está multiplicando, não é o valor do índice, não. Não é o valor da coordenada, não. É o valor que está armazenado lá dentro. Então, imagine que nessa coordenada IJ tem o número 10. Então, o resultado final que vai ficar armazenado nessa matriz é o número, por exemplo, 50. Porque 10 vezes 5 é 50. Então, isso que pode acontecer, tá? Mais comum do que vocês imaginam, tá bom? Ok? Então, ter atenção nessas estruturas também de operações lógicas, operações matemáticas, tudo bem? Turminha, nós teremos o nosso intervalinho rapidinho, esse aqui é pequenininho agora. Já já a gente retorna para dar continuidade à nossa jornada da linguagem C. Até já já, pessoal!